Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Eu demorei para montar este vocabulário, mas você já sabe. História longa, vocabulário mais longo ainda. Hoje é dia de espremer os primeiros 25 versículos do capítulo 26. E você vai ver que nem tudo é novidade. Quando nós fizemos a leitura, você já viu que a vida de Isaac foi bem parecida com a do pai dele. Até aos poços ele deu os mesmos nomes. Mas uma coisinha ou outra tem que ser diferente, não é? Então vamos lá ver o que é. Tudo igual até aqui. Abraão desceu ao Egito por causa da fome na terra, no capítulo 12. Mas para o fim, dos capítulos 41 a 47, vai haver a fome mais conhecida de toda a Bíblia na história de José. 7 anos. Embora tenha outra igual, em 2 Reis 8, versículos 1 e 2. Tem outras fomes no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, no livro dos Atos 11, 28, e em 2 Reis, no capítulo 6, dos versículos 25 a 29, a fome era tanta que as mulheres comeram o próprio filho, como Moisés já havia previsto em Levítico 26, 29. Tinha fome ontem, tem fome hoje, portanto, como já dizia Salomão, nada há novo debaixo do sol. Quanto a Abimeleque, já teve uma longa história entre Abimeleque, Abraão e Sara, nos capítulos 20 e 21. Mas no livro de Jazar, diz que este Abimeleque era filho daquele, e os estudiosos dizem que Abimeleque não era um nome, e sim um título, como rei, César, e até Cristo, eles dizem ser apenas um título. Mas no livro dos Juízes, Abimeleque é o nome de um homem bem malvado, o mau fruto da árvore de Gideão. Este Abimeleque era filisteu, tanto quanto o primeiro, se era herdeiro. E dos filisteus nós já temos informações desde o capítulo 10, 14, como sendo a tribo formada a partir do filho Misraim, descendente de Cã, aquele filho que Noé amaldiçoou no capítulo 9, dos versículos 25 ao 27, dizendo que os filhos de Canaã, filho dele, seriam servos dos outros irmãos. Canaã e Misraim são irmãos. A denominação cananeus se estende entre todos os povos que habitavam em Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 9. Se a terra era Canaã, significa que não foram escravos dos outros. Abimeleque I e Abimeleque II eram reis, não eram? Então, qual é o propósito de toda e qualquer denominação religiosa? Ensinar que Noé amaldiçoou Canaã para se tornar preto e escravo, e levou tanta gente a acreditar nisso. Que eu me lembre, Noé não era feiticeiro. Aliás, Deus abomina a feitiçaria. Passo a bola para você. E veja só onde é que Isaac foi habitar. Em Gerar. Gerar já não nos foi apresentado no capítulo 10, 19, como fazendo parte dos termos dos cananeus? No versículo 2, pela primeira vez, fala-se em Deus aparecer a Isaac. Atenção que Deus o conhecia antes de ele nascer, pois não foi o próprio Deus que o prometeu e até deu nome a ele no capítulo 17? Isaac deve estar por volta dos 80 anos, se estava com 60 quando nasceram os meninos, e os meninos agora já são homens. Por que é que Deus aparece a ele só agora? Porque Ele quer, o tempo é dele, Ele é quem sabe quando deve nos chamar. Noé tinha 500 anos quando Deus o chamou. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. E no Êxodo você vai ver que Moisés tinha 80. Todos estes homens tiveram conhecimento de outros deuses, se já eram velhos, e o ser humano não vive sem um Deus.
A diferença é que eles abandonaram os deuses anteriores e foram fiéis a este Deus, o que criou todas as coisas. Abrimos o versículo 3 com peregrinar. Abraão foi peregrinar no Egito por causa da fome, no capítulo 12, versículo 10. Mas Deus disse a Isaque para peregrinar por ali mesmo onde já estava. No evento da fome dos 7 anos, do segundo livro dos reis, a sunamita também vai peregrinar por aí, na terra dos filisteus. No capítulo 25 de Levítico, nas instruções sobre o ano do descanso e do jubileu, Deus está se colocando como peregrino, no versículo 23, pois caminhou com o povo durante todas as jornadas no Êxodo. Quanto a Deus ser ou estar com a pessoa, já vimos no capítulo 21, versículos 20 e 22, Deus era com Ismael e com Abraão. E vai ser ou estar com muita gente ainda neste livro. Pode crer que Ele está com você também. Segue neste mesmo versículo 3 com Deus abençoar. A primeira vez que se fala na bênção de Deus é no capítulo 1, 22. Ele abençoa a sua criação antes mesmo da gente estar aqui. Continua com Deus fazendo a Isaque a mesma promessa que tinha feito a Abraão. A ti e a tua semente darei estas terras. Depois disso, selecionado está o juramento, que vai fazer parte de muitas leituras no Velho Testamento. E eu já avisei que Jesus aboliu o juramento em Mateus 5,37. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. No versículo 4, desde o início, Deus pediu para multiplicar. Mas será que ele estava falando só em gerações? Porque Jesus não teve filhos. Então, o que foi que ele multiplicou? A palavra. Leia Mateus 9, dos versículos 35 a 38. No capítulo 13, ele contou a parábola do semeador, onde só a semente que caiu em boa terra deu frutos. Em Atos 13, 49, diz que a palavra do Senhor se divulgou por toda aquela província. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Era para Abraão e Isaque multiplicarem muito, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Isaque só teve esses 2 filhos. Será que ele atendeu ao pedido de Deus? Sim, através do filho Jacó. Jesus já comentou em Mateus 22, 32, o que Deus tinha falado com Moisés no Êxodo 6, versículo 3. E acrescenta que Deus não é dos mortos, mas dos vivos, fazendo referência ao Êxodo 20, versículo 5, onde Deus dizia: sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Calma, que ele cancelou isso no capítulo 18 de Ezequiel. E as promessas a Isaque continuam as mesmas que Deus fez a Abraão. Darei a tua semente todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Eu já não acabei de falar sobre isso no versículo anterior? Agora vem nações. Por nações, entende-se povos, inclusive os outros povos, os gentios, que somos todos nós. No livro dos Atos 11, 26, diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. É a passagem em que o evangelho é pregado aos gentios por Paulo e Barnabé. Agora, uma coisa que vai dar um nó na cabeça é que naquela guerra confusa do capítulo 14, tem um rei chamado Tidal, apresentado como rei de Góim, e Góim é traduzido por nações. Esta observação que vem em seguida, no versículo 5, é talvez a mais importante de todas.
Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Será que não era motivo suficiente para Deus tê-lo abençoado tanto? Abraão veio de outros deuses, Adão e Eva não. Adão e Eva fizeram isso? Não. Por que é que Deus deixou todas essas instruções? Moisés nem estava pensando em nascer ainda para escrever os 10 mandamentos. A resposta está no capítulo 25, 18 de Levítico, e em todos esses outros livros aí vai tratar do mesmo assunto. A finalidade é vivermos seguros na terra. Deus usou Moisés para escrever e para a gente ler, aprender, guardar, cumprir e não esquecer. A Bíblia é a carta aberta de Deus para todos nós, para nos ensinar a viver. Do versículo 7 em diante, déjà vu, a mesma coisa. Só mudam os personagens do capítulo 12, dos versículos 10 ao 20, com a história da irmã. Voltamos ao verbo temer. E já vimos anteriormente e veremos futuramente que só se deve temer a Deus. Já vimos também porventura, que equivale a por acaso, nos capítulos 18 e 24. Mas agora eu quis destacar a história de Saul em 1 Samuel 15, 22, porque está relacionada ao que eu acabei de falar no versículo 5. Lá, Samuel está dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Saul não tinha entendido isso. Por amor de é outra expressão que se repete muito. Aqui é pela mesma razão do capítulo 12, versículos 13 e 16, na história de Abraão e Faraó. Mas no vocabulário do capítulo 12, eu já adiantei esta mesma expressão em outros casos. Quando chegar nesses outros casos, eu relembro. E Rebeca era formosa à vista, como Sara no capítulo 12, versículo 11. Lá eu não falei nada sobre Sara ser formosa, mas era. Portanto, nem sempre é bom ser formosa. Isaque peregrinou na terra dos filisteus muito tempo. Abraão peregrinou ali muitos dias, no capítulo 21, 34. Quanto tempo? Quantos dias? Ninguém contou. Mas fala assim direto na Bíblia. Então, Abimeleque olhou por uma janela. No capítulo 6:16, Deus explicou direitinho a Noé como fazer a janela da arca. No capítulo 7:11, as janelas do céu se abriram. No capítulo 8:2, cerraram-se. No capítulo 8:6, Noé abriu a janela da arca. Uma arca tão grande com uma única janela. Mas que tipo de janela é esta que Abimeleque está olhando? Com certeza, não era como a da arca, nem como as dos nossos dias, se eles ainda viviam em tendas. E ele não só olhou, mas olhou e viu. Interessante olhar e ver. Dá a entender que nem tudo que a gente olha, a gente vê. Quando eu apresentei pela primeira vez no capítulo 3, eu até lembrei da música do Roberto. É tão difícil olhar o mundo e ver. Na Bíblia é comum esse tipo de expressão, olhar e ver, falar e dizer, expirar e morrer. Parece tudo uma coisa só, não é? Mas se fosse a mesma coisa, não teria aquele ezinho no meio. Quanto à expressão eis que, será preciso falar de novo como é comum? Quantas vezes eu já destaquei só até agora? E não paro por aqui. Eis que Isaque estava brincando com Rebeca.
Que carinhoso que ele era, não? Ele só teve Rebeca, quando podia ter tido muitas mulheres. Eles estavam brincando em um público e isto nos leva a crer que ele tinha um espírito juvenil. Se a gente lembrar que ele estava com 60 anos quando gerou os meninos e os meninos agora já estão adultos. Que eu me lembro, não se fala mais em brincadeira por aqui. Seguem os versículos 9, 12, 16, etc., com o motivo das coisas acontecerem, que eu já venho falando desde o capítulo 3 e relembrei ainda agora, no capítulo 25, só para você ter certeza que nada acontece por acaso. Aí, no versículo 10, vem uma coisa difícil de engolir, quando Abimeleque diz: facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher. Isto faz com que a mulher se sinta vulnerável se ela tinha um companheiro. Mas ainda no Gênesis você vai ver como a mulher era de fato vulnerável, nos capítulos 35 e 38. Você não lembra que Ló ofereceu as filhas virgens para os malvados de Sodoma no capítulo 19? Olha só o que acontece com a mulher de um levita em Juízes 19 ou em 2 Samuel 16, 22, com as concubinas de Davi. Que bom que hoje há leis para nos proteger dos trogloditas. Nem sempre funcionam, mas já foi bem pior. E Abimeleque entende que isso traria um delito sobre eles. É a primeira vez que a palavra delito aparece. Mas será que ele aprendeu isso na história do capítulo 20, quando Abraão nega que Sara é sua mulher? E o Senhor fecha totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara. No capítulo 20, a palavra é pecado. Mesmo Abimeleque não tendo tocado em Sara, aconteceu tudo isso. Esta ordem do versículo 11 é exatamente a mesma do Êxodo 19, 12. No Êxodo, é Deus quem está dizendo para ninguém tocar o monte Sinai. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá, quando Deus estava marcando um encontro com o povo para o terceiro dia. Prosseguindo, no versículo 12, com o verbo semear. Até agora, a semente era com relação aos filhos, mas assim na prática, semear a terra é a primeira vez. Em Isaías 28, dos versículos 24 a 29, tem instruções nesse sentido. E eu já comentei no versículo 4, no detalhe multiplicar, o que Jesus disse na parábola do semeador e o tipo de terra que o semeador iria encontrar. Naqueles dias, naquele ano, naquela mesma hora, naquela mesma terra, naquele mesmo dia, desde o capítulo 6, no episódio do dilúvio, eu já venho falando de como essa expressão é comum na Bíblia e segue até no Novo Testamento. Então, Isaac primeiro semeou para depois colher, não é mesmo? Só não diz o que foi que ele semeou para depois colher. O verbo colher aparece aqui pela primeira vez, depois é usado na forma ceifar ou cegar. De onde você acha que surgiu o dito popular? Quem semeia vento, colhe tempestade? Será que não foi do capítulo 8, 7 de Oséias? E como é que se sabia a quantidade da colheita? Por medidas. Agora, atente para o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, versículo 2. Quando você for falar dos outros, hein? Em Lucas 6,38, é a mesma coisa, só que diferente. Ele diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Aí é que ele completa que com a medida com que medirmos, nos medirão de novo. Eu não anotei no capítulo 12, versículo 2, mas Deus já havia prometido a Abraão engrandecer o nome dele. Agora está cumprindo a promessa através de Isaac, nesse versículo 13. Isaac engrandeceu-se tanto, a ponto de se tornar muito grande e ter possessão de ovelhas e vacas e muita gente de serviço.
O que faz um homem rico, não é? Abraão e Ló também eram ricos, no capítulo 13, dos versículos 1 a 6, tanto que nem podiam habitar juntos por falta de espaço. Portanto, Deus não abomina a riqueza. Pelo contrário, até abençoa, desde que a gente seja rico para com Ele. Jesus já disse isso na parábola do rico insensato em Lucas 12, versículo 21. Nesse detalhe, a palavra em destaque é possessão, que até aqui são possessões de bens, mas futuramente vai haver outros tipos de possessão, especialmente no Novo Testamento. E aí, de onde surgiu a palavra serviço? Será que não vem de servos? Por servo, traduz-se escravo, pessoas que trabalhavam por amor ao seu senhor, sem reclamar. Não lembra que o servo de Abraão queria voltar ao senhor dele quando foi procurar mulher para Isaque, no capítulo 24? Observe o que diz a leitura de Levítico 25, dos versículos 39 ao 41, ou Êxodo 21, versículos 5 e 6. Conclusão. Se você ainda tem dúvidas, já que eu venho falando nisso desde a maldição de Noé a Canaã, no capítulo 9, a servidão ou escravidão é uma das coisas mais antigas no mundo. E começou com os pretos, o povo original da Bíblia. Todo mundo sabe disso, só os pretos que não. E olha quem chegou sem ser chamada. A oferecida, a dispensável, a desagradável. Ela, a dona inveja, demorou, mas chegou. Não tem lugar onde ela não esteja, até dentro das famílias. Já não foi por isso que o diabo se revoltou contra Deus? Então existe inveja entre os homens também, por posses, bens materiais. Jesus não tinha bens materiais, porém é invejado até hoje. Olha só quanta inveja tem na Bíblia. Mas não se esqueça que a inveja é uma ameba. Eu já decidi que por poços se entendem também fontes de água. Por isso é que desde os capítulos 7 e 8 eu venho relacionando as duas coisas, mesmo que lá esteja se referindo às fontes do abismo. Mas se esses poços foram cavados, é claro que não tem nada a ver com as fontes do abismo. A gente cava mesmo é o chão, não é? E olha que tem gente cavando a própria sepultura, em Números 16, na rebelião de Corá, Datã e Abirão. Agora veja só o que é a malvadeza do ser humano. Entulharam os poços, encheram de terra. A troco de quê? Se eles também podiam precisar da água? E abrindo o versículo 16, com a mesma situação de Abraão e Ló no capítulo 13. Eles também se apartaram devido às suas posses. Mas olha como Jesus usa este verbo no livro de Mateus. Seguindo com ser mais poderoso. O faraó vai falar isto mesmo no Êxodo 1, versículo 9, com relação ao povo de Israel. E o Salmo 105, versículo 24, vai tocar neste assunto. E já que estamos falando de Egito e faraó, que significa rei, e eu estou falando muito na maldição de Noé neste vocabulário, observe bem se Davi não está dizendo neste salmo que Israel entrou no Egito e Jacó, que é o próprio Israel, peregrinou na terra de Cã. Quem é escravo aqui? Assento, assentar, assentamento. Já entrou no nosso vocabulário desde o capítulo 21, 16, na história de Agar. Isaac fez o seu assento e habitou no vale de Gerar. E aí começa um verdadeiro labirinto difícil de acompanhar. Onde está Isaac agora? Eu vou adiantar já para não atrapalhar muito mais tarde. Bom, para começar no versículo 1, dizia que Isaac foi a Gerar. No versículo 12, diz que ele estava naquela mesma terra.
No versículo 17, diz que ele foi-se dali, que é quando veio parar aqui, no Vale de Gerá, para aí habitar. E só por aí já se vê que não foi muito longe, né? Enfim, no versículo 18, diz que ele tornou e cavou os mesmos poços do pai dele, o que aconteceu no capítulo 21, dos versículos 25 ao 34. Ele até deu os mesmos nomes aos poços, portanto, Berseba, conforme o capítulo 21, dos versículos 31 ao 34. No versículo 22, diz que ele partiu dali outra vez. Em seguida, no versículo 23, diz que ele subiu dali a Berseba. Confusão na área. Falando assim, parece que ele andou quilômetros, não é? Mas é tudo ali na vizinhança. Olha aí na mapinha. Eu já não te disse que tem entretenimento na Bíblia? Bom, esses 3 próximos detalhes eu já usei para resolver o labirinto de Isaac, né? Então, vamos a este poço especial de águas vivas, porque eu quero falar uma coisinha ou duas sobre o tema águas vivas. Não aquelas que você encontra no mar e que são bem perigosas, mas aquelas do capítulo 4, dos versículos 10 ao 15 do Evangelho de João. Pois foi assim que Jesus se identificou à mulher de Samaria. Ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você já provou desta água? E os pastores já viviam porfiando, hein? Esta porfia resultou no nome deste poço, Ezeque. Depois, os pastores contenderam, que não é diferente de porfia. E esta contenda batizou este outro poço de Sitna. Eu já usei o versículo 22 para acompanhar a trilha de Isaac. No versículo 17, agora este outro poço que cavaram não gerou contenda nem porfia entre os pastores. Daí o nome é Reobote. No capítulo 36, versículo 37, alguém da família de Esaú vem de Reobote do rio. Em 1 Crônicas 1:48, o rio relacionado é o Eufrates, aquele rio que está lá no capítulo 2. Note que no capítulo 10, versículo 11, Nimrod, sobrinho de Canaã, saiu à Assíria e edificou a Reobote-ir, entre outras cidades. Portanto, nada há novo. E aí vem mais um significado para o verbo crescer, que não é só em estatura. Então, depois que tinha crescido naquela terra, Isaac subiu a Berseba. De Berseba, nós já temos informações desde o capítulo 21, na história do pacto entre Abraão e Abimeleque, e já falamos nela neste mesmo vocabulário. Mas uma coisa que dá o que pensar é que tanto na história de Abraão no Egito, quanto aqui, diz que eles subiram, depois de terem descido e enriquecido na terra onde peregrinaram. No versículo 24, Deus se apresenta como Deus de Abraão. No capítulo 9, 26, Noé diz, Deus de Sem. No capítulo 28, 13, Deus dirá a Jacó, que é o Deus de Abraão e de Isaque. E já no Êxodo 6, versículo 3, ele diz a Moisés que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, quando queria ser conhecido pelo povo que tinha vivido até então servindo outros deuses no Egito. Ou seja, desde Sem, ele já vinha acompanhando essa família de perto, tanto que chama Abraão de servo dele. E é mesmo assim, Deus aparece quando quer, como eu já disse no versículo 2, quando ele apareceu a Isaque, e ele usa as pessoas que ele precisa para atender aos seus objetivos. Confira só a leitura de Ezequiel, capítulo 29, dos versículos 18 ao 20.
Encerrando o vocabulário no versículo 25, com mais alguns repetecos. Primeiro, edificar um altar, sendo que o primeiro que fez isso foi Noé, no capítulo 8, 20. Segundo, invocar o nome do Senhor. No capítulo 4, versículo 26, Enos, filho de Sete, foi o primeiro que fez isto. Terceiro, Isaac armou ali a sua tenda. No capítulo 25, 27, diz que Jacó era varão simples, habitando em tenda. Tal filho, tal pai. Quarto e último, os servos de Isaac cavaram ali um poço, ou seja, mais um poço cavado? De acordo com o versículo 23, ele está em Berseba agora, né? Será que é o mesmo poço dos versículos 18 e 19? Vamos deixar para falar deste poço no próximo trecho. Mas ainda não no próximo vídeo, pois primeiro é preciso ler para depois destrinchar. Por hoje ficamos por aqui, que esse já foi um vídeo muito longo, como sempre é o vídeo do vocabulário. Já não te disseram que é preciso mastigar bem os alimentos para fazer uma boa digestão? A Bíblia também é alimento. Mastiga, mastiga, mastiga. A Bíblia sem maquiagem te espera para a sequência dessa história, viu? Até breve.